A luta contra o novo coronavírus ganhou um novo aliado, a luz síncrotron. É que além de cientistas de todo o mundo, os brasileiros também estão na vanguarda para combater maneiras eficazes de combater a pandemia que assola todo o mundo. No caso da pandemia atual, né, existem linhas. O que você precisa, né? Você precisa entender a estrutura. Tem algumas abordagens, né? Vamos botar assim. Uma delas é entender a estrutura tridimensional de moléculas que são importantes para o funcionamento do vírus. São as chamadas proteínas do vírus, né? Ao entender essa estrutura tridimensional, você pode buscar, por exemplo, remédios ou fármacos, né? Ou entender, inclusive, como que ele interage com o nosso organismo. Então, para entender essa estrutura tridimensional, você utiliza um síncrotron, tá? Você utiliza uma técnica chamada de cristalografia, né? De fração de raio-x para macromoléculas. Então, você tem que fazer um cristal dessas proteínas e leva para uma das linhas de luz do Sirius e faz esses experimentos. Inclusive, isso já foi feito e isso ajuda os pesquisadores brasileiros a entender melhor como essas proteínas funcionam, portanto, como o vírus funciona, e a buscar com isso remédios ou até pode ajudar para desenvolver sistemas diagnósticos. Uma outra maneira e isso também pode ser feito para diferentes doenças, essa mesma lógica, né, de compreender a estrutura tridimensional de moléculas de diferentes doenças, né, de diferentes patógenos, te permite, de uma forma mais sistemática, buscar fármacos, né, para combater esses patógenos. Uma outra questão, por exemplo, se você for olhar o vírus em si, né, o vírus, ele se acopla, né, à parede externa da célula, né, em certos locais muito específicos, aí ele penetra na célula e ele controla o maquinário celular para ele se replicar, para que várias cópias dele, vamos dizer assim, sejam produzidas, e aí, com isso, ele mata a célula. Então, esse processo que a gente consegue explicar facilmente em palavras, né, ele precisa ser compreendido nos seus detalhes moleculares, para você poder tentar atuar em alguma desses processos, né, para fazer, vamos dizer assim, também combater o vírus, seja com fármacos, ou seja, eventualmente, inclusive, com vacinas, né? Então, um equipamento como o Sirius, ele pode auxiliar, né, porque ele permite você enxergar, né, a estrutura celular numa escala subcelular, né, das organelas, inclusive com uma resolução espacial melhor do que o vírus, né? A gente vai ter linhas de luz que vão permitir ter resoluções espaciais da ordem de 2, 3 nanômetros, e o vírus está falando de algo de 100 nanômetros numa célula que são de micrometros, né? Então, o Sirius vai permitir que você enxergue esses processos e, portanto, possa, ao ganhar conhecimento, né, buscar maneiras de combater o vírus ou, de forma equivalente, como outros patógenos, né, atacam, vamos dizer assim, os seres humanos, ou inclusive possíveis doenças de interesse também do agronegócio, semelhantes, então sistemas biológicos de forma ampla. E, em outras linhas, indo para uma outra escala, você consegue estudar tecidos, né, numa resolução espacial, agora numa escala de células. Então, eu consigo enxergar, por exemplo, como que, eventualmente, um tecido, né, pode estar sendo atacado ou invadido, como é que a doença se espalha nesse tecido, para eu ganhar compreensão de como essa doença evolui agora numa outra escala, que é uma escala não subcelular, mas uma escala mais de um órgão, vamos dizer assim, nosso, ou em modelos animais, que é onde provavelmente você vai ter a maior quantidade de atuação num equipamento como esse. Então, ele te traz, né, junto, como eu falo de novo, junto com várias competências que precisam existir. Você precisa ter os biólogos que façam as perguntas corretas, que tenham os equipamentos também para preparar as suas amostras, os seus sistemas,
E aí, vamos dizer assim, esses pesquisadores, né, vão aos Sírios para que ele possa, de forma única, ajudar a responder essas perguntas. O Sírios é um equipamento que está sendo construído para o Brasil para ele poder apoiar a comunidade científica e tecnológica, né, do Brasil por décadas. É um equipamento, de fato, para ficar aí trabalhando por décadas. Então, ele foi pensado para poder ter, no seu total, algo em torno de 40 linhas de luz, que permitiria 40 grupos, né, trabalharem de forma simultânea. No projeto, como a gente está construindo agora, como foi apresentado ao governo federal, o escopo dele prevê 14 linhas de luz, né? Essas 14 vão cobrir todas as técnicas mais importantes para você analisar todos esses sistemas aí que a gente veio conversando até agora. E dessas 14, nós devemos entregar, nós já temos uma, né, que começou a funcionar no ano passado, inclusive o presidente foi lá para, vamos dizer assim, inaugurar a linha para abertura, né, de usuários externos, né? Então ela começou a ser utilizada por grupos de forma mais ampla, né? Nós esperamos, então ela já estava assim, em breve a gente espera, ela é uma linha dedicada à biologia molecular estrutural, então é uma linha para entender a estrutura tridimensional de proteínas. Nós devemos ter a nossa segunda linha agora, a KTRT, que é uma linha basicamente para fazer estudos de espalhamento de raio-x, que vão ser importantes, aí sim, para células, para o que a gente chama de materiais nanoestruturados, então, em nanotecnologia ela vai ser bastante importante, em polímeros, plásticos, o que a gente chama de matéria mole de forma ampla, e ela tem uma característica bastante singular, que é essa capacidade de fazer imagens tomográficas, fazer imagens tridimensionais. Eu espero que ela comece, talvez, a fazer os primeiros experimentos agora em abril, ainda não de forma ampla, mas é o que a gente chama de comissionamento científico, essa é a nossa expectativa. Aí, nós devemos ter, ainda talvez nesse primeiro semestre, o início de atividades de uma outra das linhas de luz, que é uma linha de condições extremas, então ela vai ser importante para você poder estudar materiais em altas pressões, em altas e baixas temperaturas, altos campos magnéticos. Então, você vai explorar condições fundamentais dos diferentes materiais, podendo variar esses parâmetros. Vai ter importância em geologia, em geofísica, em conhecimento mais profundo, né, de diferentes tipos de materiais, sejam supercondutores, sejam materiais magnéticos, entendendo como eles se comportam nessas condições extremas. Isso nos traz bastante conhecimento também para as nossas condições ambientais. Então, essa é a outra que deve ainda nesse primeiro semestre ter a sua primeira estação funcionando. Aí você deve ter, talvez aí já mais para o segundo semestre, né, início da Carnaúba, que a gente fala, que é uma linha, a nossa linha mais sofisticada, a nossa linha mais longa, de 150 metros. Essa linha, ela é uma linha que vai ter o que a gente chama de nanofoco, então você vai poder estudar objetos, né, quando tiver a sua última estação pronta, com foco até 3 nanômetros. Então, ela vai ser importante para... E ela tem um conjunto de técnicas complementares. Então, eu vou poder entender, nessa escala mais fundamental, tanto do ponto de vista de organização espacial, como a distribuição química dos elementos, né? Então, trazer essas duas informações de forma conjunta, e aí ela tem uma aplicação ampla desde sistemas de saúde, vamos dizer assim, para saúde, para agricultura, para, vamos dizer assim, materiais de forma geral, energia. Então, essa é uma linha que vai ser bastante importante, ela deve entrar no segundo semestre. Aí também no segundo semestre a gente deve ter a linha de espalhamento inelástico, que a gente chama de IP. Ela é uma linha que vai ser importante para também entender materiais variados, mas aí também superfícies de líquidos, né, processos de catálise, uma série de reações químicas do ponto de vista fundamental. E depois, a outra que deve entrar nesse primeiro conjunto de 6 linhas, é a que a gente chama de Mogno. Essa é a primeira linha de mais alta energia do Sirius. Ela é uma linha importante para a tomografia de materiais densos. Essa sim vai ser importante para estudo de rochas, de petróleo, cimento, inclusive também na área de saúde de pequenos animais que você pode estudar
por exemplo, essas questões de saúde, como eu falei, né, de, vamos dizer assim, entender como que você pode ter órgãos, né, sendo afetados, por exemplo, por uma determinada doença, né. Ainda esse ano a gente espera abrir uma linha que a gente chama Imbuia, é uma linha para infravermelho. Então, essa é uma área também bastante importante para materiais e saúde de forma ampla. É uma outra faixa, né, do espectro eletromagnético, que é a parte de infravermelho, mas ela pode também te dar respostas importantes. Por exemplo, ela tem sido utilizada para a compreensão de processos de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo. Você consegue ver a formação de placas, né, identificar diferentes tipos de organizações de proteínas em regiões neuronais. Então, essa é uma outra linha que a gente espera que esteja pronta ainda no final deste ano. Então, com isso, eu falei, se não me engano, 7, né? Então, você tem mais um outro conjunto de 7 que, dependendo dos recursos, né, a gente, obviamente, ainda está aguardando a aprovação dos recursos financeiros advindos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí a gente tem um outro conjunto de 7, que eu não vou entrar agora em cada uma delas, mas o importante é que são linhas que trazem essas técnicas mais, vamos dizer assim, importantes e muito utilizadas, ligadas a espalhamento de raio-x, a difração de pó, então, fluorescência, né? E são linhas que vão te responder perguntas como essas que eu falei, de organização dos átomos no espaço, composição dos átomos de espaço, e muitas delas, aí tem outras características, vai fazer medidas rápidas, não necessariamente só em altíssima resolução, mas vai ser com alta velocidade, outros vão estudar materiais mais espessos ainda, né, de alta energia, você vai ter estações que podem fazer, por exemplo, tração e deformações em materiais e, simultaneamente, enxergar o que está acontecendo no material. Essa é uma das outras linhas de luz que vai ter. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, conjunto de 14 linhas de luz que a gente espera, né, dependendo da situação orçamentária, que até o final deste ano, então, a gente tem as 7, e até o final de 22 ou começo de 23, talvez mais provavelmente, a gente tem outro conjunto de mais 7, mas sempre cada uma vai entrando em operação, você vai já disponibilizando para a comunidade científica. Então, essa é uma outra lógica da gestão dos Sirius, que é você ir agregando à medida que cada uma... Você não precisa esperar todas elas ficarem prontas, você vai liberando e aumentando progressivamente a capacidade de atendimento aos pesquisadores brasileiros. Como que o senhor coloca o Brasil num patamar assim, de tecnologia com o mundo? Olha, se a gente for olhar nessa questão específica dos Sirius, né, não em todas as tecnologias, né, que a sociedade tem, mas vamos olhar nessa questão que a gente abordou até agora, que é o Sirius. Nós estamos na fronteira do conhecimento, tá? Hoje nós estamos tão avançados quanto qualquer outro país. Na verdade, eu diria que a gente está mais avançado do que boa parte dos países, porque a gente já concluiu, né, tem o Sirius operacional, ainda não totalmente na sua capacidade, mas já operacional. Então, isso nos coloca na fronteira do que há de mais moderno nessa tecnologia. Para que isso tenha ocorrido, né, muita gente, às vezes, duvida da capacidade do Brasil de fazer esse tipo de projeto, né? E eu acho que o Sirius é uma demonstração de que o Brasil, sim, né, tem essa capacidade, graças a vamos dizer assim, um apoio contínuo, né? Você não faz isso do dia para a noite. Você precisa formar pessoas, em última instância, é o seu maior bem, né? O maior bem de uma nação, são cérebros, o conhecimento, e isso é algo que foi adquirido dentro do CNPEM ao longo de décadas, né? Onde você pode misturar, né? Tem uma amálgama de pessoas experientes com jovens. Se você entra no CNPEM, você vê uma quantidade grande de jovens, e esses jovens vão adquirindo, né, através da interação com essas pessoas mais sêniores que participaram da construção do primeiro, vão agregando esse conhecimento, né? E isso foi fundamental para que hoje a gente tivesse desenvolvido, inclusive, uma série de componentes que são patentes nossas e que não existem em nenhum outro lugar do mundo, tá? Então, eu acho que isso tem, inclusive, como eu mencionei, um impacto muito grande da respeitabilidade que isso traz para o Brasil quando olhado por outros países do mundo. E é possível visitar esse laboratório? Sim, a gente, agora na pandemia, né, isso, infelizmente, né, a gente suspendeu todas as visitações,
Nós tínhamos um programa regular de visitas, né, que escolas podiam visitar. Nós tínhamos um dia aberto, inclusive nós íamos fazer 2 dias seguidos, era um sucesso, né? A sociedade, as famílias, todas podiam vir visitar, mas assim, a nossa equipe de comunicação, ela não se dá por vencida, né? Então, obviamente, a pandemia impede que a gente possa fazer essa visitação. O pessoal está bolando o que seria uma visitação virtual. Então, a ideia é que em breve a gente possa disponibilizar para a sociedade uma maneira deles virtualmente passearem pelo CNPEM como um todo, pelo Sirius em particular, e a gente espera que assim que essa situação passar, né, tivermos resolvido voltarmos, né, mais à situação anterior, que a gente possa voltar a receber as pessoas aqui, porque a gente acha que é muito importante que a sociedade, né, nos conheça, eu diria que é praticamente uma prestação de contas nossa para a sociedade, né, que é fundamental, é importantíssimo, e nesse sentido eu agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco sobre o CNPEM e o projeto, justamente para a sociedade. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Centro Automotivo Porto Seguro. Leve, integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Café América, o melhor do café. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes, viver com saúde é a nossa forma. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso, há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching, a sua saúde em primeiro lugar. Stellion, máquinas e acessórios para costura. Sunline, para você ficar online. Huberley Rocha Contábil. Média Biz, o seu negócio na internet.